Vamos embora. Pronto, então vamos lá. Primeiramente, boa noite, professor. Agradecer ao senhor por o senhor estar aqui com a gente nessa primeira live aqui do Vestibular Cidadão, a primeira live de Paulão, né? A gente já está com uma live aí com aulas, como grande parte dos cursinhos também estão, e é a primeira nossa live grande e tal, com uma pessoa mundialmente conhecida, né? Cleiton Tem que Jambo. rir, tem que rir. Eu tenho que rir. Foi meu professor durante o tempo. E aí a gente vai conversar sobre uma área que é a área de estudo de Jambo, que é a fake news, e também o que ele chama de Desintermediação. desintermediação. Pois bem, pois bem. Então, professor, primeiramente, boa noite ao senhor, boa noite ao pessoal que está ouvindo, a todos, a todas, a todos. E aí, por favor, se apresenta ao pessoal, para o pessoal saber que negro maravilhoso o senhor é. Saulo, eu sou Cleiton Jambo, amigo de Saulo. Isso, para mim, é um grande cartão de visita. Saulo é um caba que eu conheço há muito tempo, que eu admiro muito. Temos alguns amigos em comum e todos negros, por isso que a gente tem isso de negros maravilhosos, né? Alá Cléber Machado. E quando o Saulo diz que eu fui professor dele, eu não fui professor de Saulo no ensino fundamental ou médio. Isso seria impossível, porque temos a mesma idade. Fui professor dele circunstancialmente em um preparatório para concurso público, em que pessoas de 18 a 60 anos fazem parte. Então, é importante deixar claro. Saulo, para quem não conhece, tá, eu sou Cleiton Jambo, sou professor de língua portuguesa do Instituto Federal de Alagoas, e estou nessa live não por ser professor de língua portuguesa apenas, mas também por estar, neste momento, desenvolvendo uma pesquisa em nível de doutorado pela UFPE sobre fake news. Como eu sou do departamento de letras, eu olho o fenômeno da fake news a partir da ótica da linguística. Mas não é só a ótica da linguística que será o assunto de hoje, tá? É isso. Pois bem, como toda live acontece, e aqui a gente está querendo, não dizer, mas já vou dizer, ser o mais transparente possível, a gente fez um roteiro, para não ficar uma coisa de qualquer jeito, né? A gente fez um roteiro e a gente vai seguir esse roteiro, logicamente, dando preferência para as perguntas, as intervenções que possam acontecer. Fiquem à vontade para fazer isso. O chat do seu lado direito está aí para fazer isso, certo? E a partir do momento que vocês vão colocando as coisas, aí a gente vai passando para o professor. Mas aí, minha gente, a gente vai começar a nossa conversa de hoje, certo? Com aquela pergunta que não quer calar, certo? Que é o seguinte: professor, o que é fake news e o que é desintermediação, certo? Qual é a origem do tema? O que você pode falar de exemplos? E também, se possível, né, para não ficar também muito longo, por que foi que o senhor escolheu esse tema? O que é que trouxe para o senhor assim, uma vontade especial para tratar esse tema? Começamos bem, viu, cara? Vamos lá. Por que eu escolhi estudar o fenômeno das fake news? Isso ocorreu, Saulo, em sábado à tarde, eu estava dando aula em um projeto chamado Rumo à Universidade, o PRU, e, de repente, surgiu a notícia de que uma vereadora carioca foi assassinada. E eu não conhecia a Marielle, acho que pouca gente fora do eixo ali, sul-sudeste, conhecia a Marielle. E então, a partir daquele momento, várias notícias chegavam pelo WhatsApp sobre esse crime. Mas é o seguinte, alguns colegas mostraram mensagens do tipo, ela não morreu à toa, ela era traficante. Depois chegou uma foto, ela sentada no colo de um traficante chamado Marcinho VP. Depois o outro colega mostrou outra imagem, porque imagem é prova, né? Imagem é prova, né? Tá aqui a imagem da filha dela, ela tem um filho com o traficante, né? E eu fiquei chocado com a gama de informações em pouco tempo sobre a Marielle. Bem,
Eu sabia um pouquinho, fui atrás e vi que a história dela não mostrava isso. E todo mundo, todos nós, vimos que tudo era mentira. Isso foi um sábado. Na segunda-feira, eu fiquei pensando, meu Deus, por que é que uma pessoa vai distribuir tantas mentiras assim, a troco de quê? E aí foi quando eu comecei a investigar as fake news. Porque essa fake news em especial, Saulo, ela começou porque uma desembargadora carioca postou no Facebook dela, a ofensas a Marielle. Meu Deus, ela já tinha sido assassinada. E depois um jornalista, mais blogueiro, que eu não estava em uma grande mídia, postou no Facebook dele um link do G1, que é totalmente verdadeiro, noticiando a morte da Marielle, e o link testifica a veracidade do fato. Mas o comentário dele era: vejam que tem muita coisa sobre essa mulher que não é verdade. E o primeiro comentário da rede dele foi alguém escrevendo assim: sabiam que ela era casada com o Marcinho VP? E aí o seguinte, Saulo, do primeiro comentário ao 200, só havia pessoas alimentando uma narrativa criada por esse jornalista, de que tinha muita história ruim sobre ela. E o primeiro comentário, então vamos lá. Se isso é postado de meio-dia, e eu, que sigo este rapaz, chego de 5 horas depois, por exemplo, eu vou ter a narrativa verdadeira como aquela que está ali nos comentários, se é que você me entende. Então, eu passei a entender que a fake news, ela é um fenômeno social, e essa é a primeira definição, já emendando a segunda pergunta sua, que é o que é fake news. É um fenômeno social, porque eu já saí da esfera do jornalismo e já fui para o entretenimento, que são as redes sociais, privadas, particulares, como o Facebook, por exemplo, uma rede minha, pessoal sua, que eu ponho foto da minha família, é uma rede minha, não faz parte da grande imprensa. É um fenômeno social, linguageiro. Por que linguageiro? Porque qualquer um de nós pode fazer, qualquer um de nós pode contribuir. Então, eu já começo, Saulo, dizendo a você o motivo que eu tentei investigar, porque me interessou, a partir dessa fake news sobre a Marielle, e a dimensão que ela tomou, abrindo parênteses, ainda tem gente que acha que ela era traficante, viu? Ainda tem gente hoje que acha que ela foi casada com uma VP. Fechando aspas, fechando parênteses. Essa é a motivação. E o segundo é o conceito, que a fake news é um fenômeno social, é um fenômeno linguístico, é um fenômeno linguageiro. Quando eu falo linguageiro, é porque faz parte das práticas de linguagem. Eu acho que, por enquanto, tá bom. É um fenômeno linguageiro que faz parte da sociedade em várias dimensões. Mas daqui a pouco eu aprofundo. Pode seguir, Saulo. Eu ouvi, na verdade, uma coisa que me chamou a atenção em outras lives que você fez, que você falou que existem vários tipos de fake news, né? Aí tem como, assim, rapidamente tentar destrinchar cada uma delas, porque uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia, eu achava que fake news era só um e pronto, e aí eu me lembro que tu destrinchasse tudo mais e tal, instalou para procurar saber mais. Tem como falar rapidinho aí pra gente? Tem, Saulo, com certeza. E tem a ver com o finalzinho da minha resposta, que a fake news é um fenômeno social, linguageiro e de outras dimensões. Outras dimensões são dimensão política, dimensão jurídica, dimensão jornalística, dimensão do entretenimento. Então, existe, Saulo, uma grande confusão sobre o conceito de fake news. Um dia desses, quando eu falo um dia desses, eu falo mês passado, o ministro Barroso fez uma live, adorei a live, e convidou um dos deputados autores do projeto de lei sobre fake news, convidou a Cristina Tartaglia, que é a da fact-checking, talvez mais importante hoje no Brasil, a Lupa, convidou o Atlas Marinho, que é alguém que representa a ciência. Foi uma live muito boa. Eu acompanhei a live,
com um copo de vinho, uma taça de vinho, apreciando e lendo os comentários. Uma live, né, de ministro Barroso, enfim, que foi aquilo, meu Deus. Saulo, você acredita que muita gente escrevia nos comentários, mas vocês estão falando de lei e não sabem nem o que é fake news? E, de fato, há uma grande confusão sobre o termo fake news, sobre o conceito de fake news. Porque se eu for rasteiro, eu respondo fake news, notícia falsa. O que eu fiz foi uma tradução, tá? Se eu quiser ser um pouco mais raso ainda, eu vou dizer que é uma notícia falsa e que acontece no meio jornalístico. Estou sendo muito raso mesmo. E se eu quiser ser um pouquinho mais raso, eu vou dizer que a fake news começou com Donald Trump, que muita gente também fala isso. E não é bem assim, Saulo. Para que eu te diga os tipos de fake news que existem, eu tenho que entender primeiro que a fake news ela não se restringe ao campo do jornalismo. E quando eu falo isso em uma live que vai para o YouTube, eu sei que muita gente depois vai assistir e vai dizer: que é isso, cara? Fake news é uma notícia falsa. Uma notícia é do jornalismo, então só tem a ver com o campo do jornalismo. Ora, depende dos óculos que você quiser ver isso. E aí eu falo com uma dica para quem vai fazer vestibular e vai escrever no Enem, uma dica para quem está interagindo na universidade, enfim, sobre esse tema. Olha só, as fake news, elas são um fenômeno que tem uma mensagem enganosa. Essa mensagem enganosa, ela tem diversos propósitos, ela tem diversos formatos e ocorre em diversos ambientes. Por exemplo, quando no Brasil se fala de fake news, se fala de mamadeira de piroca. Uma boa parte fala essa fake news, mamadeira de piroca. Calma, esse é um tipo de fake news. É uma fake news política. A política se apropriou da fake news como um instrumento para angariar votos e ter sucesso. E é muito inteligente isso. Saulo, se me permite, há um ditado que diz que a mentira ela dá a volta ao mundo enquanto a verdade calça as botas. E é por aí. Você entende bem que a mentira ela é muito forte. A mentira ela tem um efeito muito maior do que a verdade. Então, a política se apropriou e escolheu esse tipo de fenômeno para crescer. O político em especial, o político mau, o político ruim, esse que não deveria representar o povo. Mas é um tipo de fake news. O Donald Trump, ele entra no cenário porque ele cunhou o termo focando para o jornalista. A primeira vez que ele falou isso foi para o jornalista, né? Uma entrevista. Mas você disse isso, ele, fake news, e ficou. É quase um meme, né? É quase um meme. Todo presidente faz o meme. O Barack Obama, o meme dele foi lindo, que é o Sim, Nós Podemos. Eu já vi tanta montagem engraçada com o Sim, Nós Podemos. O meme do Donald Trump foi fake news. Uma pessoa falando a mentira que ele disse. Fake... E outra, viu, Saulo? Importante isso. Fake news da imprensa, com o dedo em riste. Começou aí. Fake news da imprensa, notícia falsa da imprensa. Mas que é isso, cara? Você tá. Pronto. Ali o termo se popularizou, né? E a academia entrou também para estudar o tema, aquele famoso dicionário de Oxford, né? Para dizer que a fake news está ligada à pós-verdade, que é outro conceito, daqui a pouco a gente entra. E aí se enrijeceu a fake news política. E como ela teve influência na eleição americana, na eleição no Reino Unido, no Brexit lá, também teve no Brasil. A gente sabe, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí ficou fake news é política. Mas, Paulo, a fake news é uma mensagem enganosa. A fake news também não tem a ver com política. Por exemplo, a fake news, a primeira morte, que diz, a primeira morte da fake news foi a primeira. Mas a emblemática morte da mulher
que foi linchada após alguém pegar a foto dela e dizer que ela realizava rituais e matava criança em São Paulo, e pessoas viram a foto no Facebook, opa, eu conheço a mulher. Alguém muito maldoso, Saulo, pegou a foto da mulher, colocou no post e disse: esta mulher sequestra crianças e faz rituais macabros. E aí, Saulo, tranquilo. E aí, Saulo, algumas pessoas viram a mulher e disseram: eu conheço a mulher, ela é aqui de Guarulhos. E aí, um grupo foi à casa da mulher, arrastou a mulher, que estava em casa, dona de casa, e ela foi linchada e morta, Saulo. Isso não tem a ver com política. Isso aí é um outro tipo de fake news. É o que a gente chama de fake news do entretenimento. Que é aquela fake news, Saulo, que a gente acha que não faz mal, que eu acho tão danosa quanto a fake news da madeira de piroca. Por quê? É o seguinte, Saulo. Eu pego a sua imagem agora, tiro um print e põe uma mentira. Só para brincar com você. Você é meu amigo há mais de 10 anos. Eu tenho liberdade para brincar com você. Mas aí eu me engano. A fake news do lazer, ela é muito perigosa. Porque ela acaba casamento, ela causa deseducação. As fake news do lazer ou do campo do entretenimento, elas são fáceis de serem construídas. Aí eu tenho também a fake news no âmbito da propaganda. Já dizia o ministro nazista, né, o Joseph Goebbels, né, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. As fake news, elas foram utilizadas como propaganda de guerra, muitas vezes. Então, eu tenho um outro tipo de fake news também, que é a fake news da propaganda, que é a fake news para ter dinheiro. Aí já é um outro elemento, Saulo. É a fake news que é vendável. E por que ela é vendável? Porque ela tem um sistema por trás. Aí eu finalizo essa resposta, os tipos de fake news, dizendo que eu tenho a fake news no âmbito da política, eu tenho a fake news no âmbito do jornalismo, e aí, Saulo, daqui a pouco eu falo sobre desintermediação, mas o jornalismo já mentiu muito também, em proporções muito menores ao que está acontecendo hoje. Mas já houve muitas fake news de jornal também. Fake news política, fake news do jornalismo, fake news do entretenimento. E aí eu tenho, onde houver campo social, eu vou ter produção de fake news religiosa, fake news esportiva e por aí vai. Mas sim. Só um caso, uma pergunta, assim, para meio que para você poder classificar, para eu entender, para as pessoas que estão começando a ter acesso a esse tema, entender. Na década de 80, acho que foi em São Paulo, a gente teve aquele escândalo da escola de base. Não sei se tu lembra, que disseram que estava tendo um monte de coisa horrorosa nas escolas, que disseram até que mexia com criança e tal. E aqui em Recife teve uma também que era da década de 70, se não me engano, que é a da barragem de Itapacurá, que disseram que a barragem ia estourar e tal. E aí eu me lembro que, assim, quando fizeram reportagem depois, né, e perguntaram o pessoal da época ainda, e disseram que foi a coisa escabrosa, todo mundo doido, meu Deus, vai inundar todo mundo aqui e tal. Aí, já fazendo também um pequeno merchan, nessa época também falaram sobre um filme chamado Narradores de Javé, que fala a história de uma cidade que vai ser inundada para a construção de uma barragem, e que aí o pessoal começou a procurar saber a história do local para poder defender a continuidade da cidade, para que ela não seja destruída por conta dessa barragem. Mas voltando para a questão, essas duas questões aí, eu queria saber como é que a gente poderia... As duas são o mesmo tipo de fake news, uma tem tem uma origem, outra origem. Como é que a gente pode classificar essas duas? Então, você lembrou bem. Aí a galera que vai fazer vestibular, viu? Se tá isso numa redação, seria massa. Um caso, um tema sobre imprensa, por exemplo. Porque você acabou de falar do caso da escola base. Quem está vendo aí, dê um Google, coloca lá. Só escreve escola base no Google
que você vai ter um monte de matéria sobre esse caso que ele falou aqui, que, para quem é da área de comunicação, esse caso é emblemático, né, Saulo? Porque ele é considerado como um crime de imprensa. Vou repetir a expressão. O caso da escola base é considerado como um crime de imprensa, porque os donos da escola foram acusados de pedofilia e não se provou nada. Aí o homem morreu de infarto um pouco depois. Acabou com todo mundo que era da escola, né? Não se provou nada. E a imprensa foi quem produziu notícias enganosas, mensagens enganosas. Ali eu tenho a fake news do jornalismo, porque existem os textos para provar onde começou, e toda a imprensa aqui chancelou aquilo. Ali é um caso de fake news do jornalismo, é um caso de notícia falsa mesmo, que serve de base, né? Todo mundo que é de comunicação pensa duas vezes antes de publicar uma manchete, que lembra do caso da escola base. Você pode matar uma pessoa, pode destruir alguém. E o caso que você cita da barragem de Itapacurá, aí você, quando eu falei, eu lembro da minha mãe, Maninha, porque aí Maninha vai dizer a história, a versão dela, de Itapacurá. A sua Maninha vai dizer outra versão, talvez. Mas eu adoro as versões de quem diz que a Itapacurá rachou e ficou em um colchão, né, passeando por Recife. Aí eu, peraí, foi o boato ou rachou mesmo? A pessoa fica, sabe que eu não lembro? Ou citando um filósofo, né? Só sei que foi assim, né? Eu não sei que foi assim. E aí entra no caso do entretenimento, né, do lazer, da construção popular, né? Porque foi um boato e esse boato virou uma fake news. Eu não sei se alguém, Saulo, dá desse boato de susto. Eu acho que não. É bom ver os estudos sobre o boato de Tapacurá, que muitos confundem com outras enchentes que Recife teve, né? É muito bom dizer isso também. No imaginário popular, se confunde uma enchente com uma notícia falsa também. Aí mistura tudo, né? Mas a intenção da fake news é causar o pânico também. É claro que na época ninguém chamou de fake news, o termo fake news ficou mais forte com o Donald Trump, mas não foi Trump quem inventou as fake news. Você deu um ótimo exemplo agora de fake news na história recente nossa. Fake news popular. Bom, dando continuidade, eu queria saber uma coisa. Quando quando é produzida a fake news, na tua opinião, o que é que afeta na assimilação dessa notícia ou nessa informação ou alguma coisa desse tipo? E aí, voltando, e indo também, dialogando também com o senhor que é professor, como é que isso pode atrapalhar, de fato, esse aprendizado? Porque uma notícia falsa, ela pode ser dada, como você falou, assim, sem nenhum tipo de vontade de atrapalhar ninguém, de prejudicar ninguém, mas falta com a verdade. Então, até que ponto você acha que isso atrapalha a pessoa formar a sua opinião? E no caso também aqui, se por um acaso, por exemplo, se você falar sobre educação, ou em especial educação na escola, como é que a fake news poderia atrapalhar esse aprendizado e como é que a gente poderia mostrar o quanto isso é prejudicial, ou se não é prejudicial, ou se é uma coisa que poderia ser resolvida facilmente. Saulo, a gente vive uma era da desinformação. A gente está no contexto de pandemia, e a pandemia, que é uma tragédia no Brasil, mais de 100 mil mortos, mais de 114 mil mortos, e a gente tem essa pandemia que surge numa época de uma infodemia. Eu queria escrever isso, infodemia. E o que é uma infodemia? Ou infotoxicação? Termos similares, termos sinônimos. Infodemia, infotoxicação. Que é essa quantidade avassaladora de informações que a gente recebe todo dia. Que é fruto da nova era tecnológica, que nas últimas 2 décadas vem mudando o nosso jeito de se comunicar, vem mudando
o nosso jeito de se informar. Então, já que tem muita informação, aí se torna, em um ambiente como a escola, que deveria ter uma informação muito mais precisa ou complexa. Importante isso, escola é lugar de complexidade. O tempo da escola, pessoal, não é só o tempo do é isso ou aquilo. Não é assim. O tempo da escola também é o tempo da reflexão, também é o tempo do pensamento. E nem toda resposta é na lata, né? Mas o que a infodemia provoca, dificultando o aprendizado? O professor tem uma fala, o aluno recebe outra fala. E na infodemia, o aluno ele recebe de diferentes fontes, porque ele tem um negocinho hoje chamado telefone celular, ou smartphone, que tem muito mais informações que o professor dele. Não quero dizer que é mais sábio que o professor dele. Não, e tem uma coisa interessante, e aí, só querendo já interrompendo, né? Desculpa primeiramente, é que teve uma vez que eu fui para as aulas práticas, né? As aulas práticas de ensino de história, e aí dando aula lá, tudo mais e tal. Aí dei a aula e no outro dia eu voltei para continuar com o assunto. Aí teve um professor que falou: professor, ontem eu vi na internet aquilo que o senhor falou. Aí eu, pô, que legal, tudo mais e tal. E aí, entendeu? Eu não entendi. Depois que o pessoal lá na internet falou, eu passei a acreditar. Aí eu fiquei assim, mas rapaz, mas eu não falei ontem que era assim, falou, mas quando a internet mostrou, eu olhei e realmente é assim, tudo mais e tal. Pra você ver, né, quanto as várias fontes de informação que essa garotada hoje tem, e a gente, às vezes, fica sendo só mais uma, né? Mas, Saulo, você falou garotada, você restringiu a um público, né, que é o cara de ensino médio, que é o maior alvo, talvez, daquele que está tentando fazer cursinho, ou tentando a UFPE. Mas é o seguinte, vê só, cara. A galera da UFPE, por exemplo, ela é estudante, também acredita em fake news. Também consome fake news bastante. A gente vive um momento em que você tem pessoas que são fãs, fazem parte de clube, de um cidadão que mora nos Estados Unidos, que não tem coerência nos argumentos dele, porque ele criou a teoria dele que nem sabe nem qual é, a não ser falar mal de quem ideologicamente pensa diferente dele. E aí você vai dizer que, como é que se combate uma fake news com informação verdadeira? Mas aí eu volto para aquela frase inicial, lembra? A mentira dá uma volta no mundo enquanto a verdade está calçando o sapato. Né? A verdade é muito devagar, a verdade é muito lenta, Saulo. E a mentira ela é muito veloz, ela é mais veloz do que Lewis Hamilton, aquele negro maravilhoso. Oh, yes. Por quê? Porque a mentira, ela agrada. Ela agrada. No jornalismo, olha a frase que eu vou dizer agora, que é uma máxima do jornalismo que é horrível. A informação ruim é informação boa. Porque atrai. Atrai. Né? Veja, é simples. Quantos pais maravilhosos não existem? Né? Mas é a flor de lis que está aí. Né? Um pouco mais atrás, quando a grande mídia mandava, quantos casais maravilhosos não existem? Mas são os Nardoni que estão estampados na TV. Porque isso vende. Você me entende bem, né? Então, o que é ruim tem. A gente gosta de consumir aquilo que é mais veloz, que chega a todo mundo. A verdade, não. Quantas pessoas estão vendo essa live? Ou vão ver essa live? Um número bacana. Mas quantas pessoas vão ver uma live de um cara que diz que a Terra é plana, por exemplo? Um monte de gente, porque instiga. Por que não é plana? Eu tenho um colega que é professor de biologia, ele acredita que a Terra é plana. Porque para ele há um grande golpe na ciência para colocar como modinha, e chama a gente de modinha, achar que a Terra é redonda. Enfim, veja, eu estou falando de pessoas que têm curso superior.
Sabe como é que é? Então, prejudica muito. Sobretudo quando um cara desse dá aula pro meu filho, dá aula pro teu filho. Tu tá entendendo? Isso é muito ruim. É muito complicado. Então, a desinformação, ela precisa ser combatida. Porque não é só fake news. É a estrutura por trás da fake news. Tá? E a desinformação é o, o grande sustentáculo da fake news. Você desinforma e acaba atingindo seu objetivo, que é o de descredibilizar a verdade. Pois bem, continuando aqui, agora sendo um pouquinho mais direto para o público que a gente pensou em fazer essa live, como é, como é que isso pode vir no Enem? Como é que, primeiramente, você acha que tem a possibilidade de ser falado sobre fake news e até assim, tentando alongar de que forma poderia vir? Porque você disse que existem várias formas de fake news, né? Então, primeiramente, você acha que pode vir, sim, um tema fake news ou um tema relacionado a fake news? E como é que ele poderia vir num Enem, num Exame Nacional de Ensino Médio? Qual a ideia que você tem em relação a isso aí? Vamos lá. Primeiro, a prova, quando você pergunta como pode vir a fake news no Enem, eu entendo que é na prova do Enem, tanto nas perguntas objetivas quanto como uma proposta de redação, né? Exato, Eu exato. acredito que pode vir nas duas. Aí alguns podem pensar assim, não, mas quem faz o Enem é o MEC, que chancela o Enem. E o MEC, né, tem lá um ministro, por sinal, o ministro da Educação nosso, né, ele é uma pessoa que realmente sabe fazer o isolamento social, né? Ele realmente está isolado, que ninguém vê em canto nenhum. Ele está se protegendo mesmo. Não é só usando máscara, não, é em casa que ninguém vê o ministro da Educação. Então, acho que não interessa ao ministro da Educação, ao presidente do Brasil, que é acusado de ser um grande divulgador de fake news, não interessa aí um tema, seria um tiro no pé. Eu já ouvi para desse tipo. E é coerente. Vai falar sobre fake news, logo o presidente que tem comprovadamente mais de 1.000 fake news proferidas por ele. E aí, Saulo, quando eu falo isso, aí provavelmente tem alguém assistindo a live que vai dizer, não vou mais assistir, vai falar mal do presidente. Não vou falar mal do presidente, eu adoro o presidente, o nome dele, o Bolsonaro. Eu só estou constatando aqui um fato. Ele já cometeu mais de 1.000 mentiras. E quem é que está dizendo isso? Não sou eu. É uma agência de fact-checking chamada Aos Fatos. Coloca aí no Google aí, ó. Aos Fatos. Mentiras de Bolsonaro. Pronto. Aí o cara tem todas as mentiras dele. Todas. Então não é opinião, cara. Isso é um fato. Vai no site Aos Fatos ou vai no Lupa ou qualquer outro site de fact-checking. Tá pronto. Então, esse presidente que comete tanta fake news, ele não iria aceitar um tema desse no Enem. Iria. Sabe por quê? Eu vou escrever uma expressão que está na minha tese de doutorado, tá? Que eu gosto muito dela. A fake news, ela é uma esgrima retórica. Pode colocar no Enem, tá, galera? Não precisa citar Jambo, não, porque eu não defendo ainda, então não é meu ainda. Né? Coloque um negro maravilhoso, me disse isso. É maravilhoso, mas coloca lá a fonte. Por que a fake news é uma esgrima retórica? Porque é o seguinte, Saulo. Você me acusa de fake news e eu te acuso de volta de fake news. Eu uso a fake news ou o fenômeno fake news a meu favor quando estou sendo acusado, porque foi assim que surgiu. Lembra do Donald Trump? Como foi a primeira vez que apareceu? Ele falando mentiras e a imprensa dizendo, mas presidente, o senhor vai dizer fake news, fake news, fake news. Não era candidato, né? Pronto. É uma esgrima retórica. Quem mais se diz vítima de fake news são pessoas que propagam fake news. É importante que a gente entenda isso. Logo, seria um acerto. Olha a dica que eu estou dando, meus amigos bolsonarianos, olha que dica boa que eu estou dando a vocês. Se colocar como tema de Enem algo sobre fake news, não vai ser um tiro no pé, vai ser uma autopromoção governamental.
Porque ele vai dizer, vejam como eu enfrento a mentira. Os alunos estão falando fake news, porque logo eu, que sou mais vítima de fake news. E é o seguinte, Saulo, vai ser positivo mesmo. Vai ser positivo. E muita gente vai dizer, caramba, não sabia que ia cair, não, porque o governo... Aí alguns vão dizer, mas eu meti pau no governo. Bem, você sabe que redação de vestibular não é um golpe, não é manifesto político puro, né? Existe todo um contexto para isso. Então, pode vir, sim, ter uma fake news, e você precisa falar sobre o fenômeno e admitir que a fake news é unidária. A fake news é um fenômeno social, Saulo. Eu sou um cidadão, eu sou um estudante, sou um cidadão, mas enquanto cidadão, eu tenho minha predileção política, eu sou alguém situado no campo à esquerda. Então, aqui parece o inverso, então à esquerda. E assim, é importante marcar isso. Mas é o seguinte, existe muita mentira, muita fake news no campo da esquerda. Proporcionalmente, as fake news no campo, sobretudo da extrema esquerda e da extrema direita, as fake news dos extremos são maiores. E, sobretudo, a fake news do campo do atual governo. Essa aí ninguém ganha deles. Mas é por isso que a gente tem que tratar como um fenômeno. Eu vou dar um exemplo, Saulo. O presidente foi em alguma festa, houve algum evento com crianças, e ele apertou a mão de uma criança, uma negra linda, garota, fez assim. E aí, Saulo, no dia seguinte, um monte de gente no campo, aí as bolhas, né, começaram a reproduzir imagens dessa menina com a foto de Mulher Maravilha, que ela havia rejeitado o presidente. E aí a menina virou heroína do campo da esquerda. Eu caladinho esperando o decorrer. Porque foi divulgado um vídeo, Saulo, do Bolsonaro tentando apertar a mão da garota, e a garota assim, ó. Que é isso? Aí começa a guerra de narrativas. E a narrativa da esquerda foi criada a partir do vídeo divulgado. Divulgado por quem, Saulo? Pelo Eduardo Bolsonaro. Como assim? Como é que ele divulgaria uma coisa dessa? Veja, gente. Foi proposital, foi uma isca. E a esquerda cai muito em isca do presidente Bolsonaro. Por quê? Depois de a esquerda, de todo mundo nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, publicizarem a imagem da menina como heroína, aí o Eduardo Bolsonaro coloca o vídeo completo. E com áudio. E como era o vídeo completo? Bolsonaro perguntava. E aqui o Flamengo, a menina. Não gosto de Flamengo, sou Palmeiras. Ou era, eu sou Palmeiras, não gosto de Flamengo, não sou Flamengo, não é Palmeiras. Ou algo desse tipo. E o Bolsonaro falou de um time de futebol que ela gosta de outro. Normal, Saulo. Eu torço pelo meu queridíssimo Santa Cruz, você torce pelo seu esporte. Faça cara não, viu? Então, aí se eu falar assim, vamos brindar, Saulo? E você diz assim, não brindo. Eu vou entender, mas aí mostra o contexto, foi uma brincadeira. E quando mostrou o contexto, era o seguinte, era uma brincadeira, a menina é fã de Bolsonaro, adora Bolsonaro, e o Bolsonaro fez o quê? No outro dia, no terceiro dia, foi à casa da menina, tirou foto com a menina no colo, o pai da menina é um bolsonarista ferrenho, a mãe também. E o que é isso? A esquerda, eu estou dando um exemplo de tantas outras fake news que parecem ser plantadas pela esquerda, mas não são. A origem da fake news, ela é interna, mas ela começa com um vídeo, e desse vídeo alguém tem a brilhante inteligência de vamos jogar na rede, vamos ver no que dá. E depois a gente desfaz a fake news. Então, se cair, você fala do fenômeno social, que é muito importante de ser entendido e combatido. E não se deve, Saulo, entender que a fake news é um fenômeno de um partido só. Não é. Eu acabei de falar que o presidente Bolsonaro ele é o recorde mundial de fake news. Mas não é só ele.
Jambo, e aí a gente pode incluir na redação, na nosso desenvolvimento, em alguma parte, a questão que você traz aqui da desintermediação e como é que a gente poderia trabalhar isso, como é que a gente poderia colocar isso em prática. E aí, tentando também, eu sei que é muita coisa para responder, mas é porque realmente o tema pede isso. A gente sabe que existem as chamadas a lupa é uma agência. Hã? É uma agência de fact-checking, né? Checagem de fatos. Exatamente, de fact-checking. Aí eu queria, se pudesse, você falasse sobre como a gente pode colocar não só a questão da desintermediação, mas como também a gente poderia combater, porque a gente, na redação, você tem que dar uma solução para o problema, né? E aí eu queria saber como é que a gente poderia colocar essas agências de verificação, que em inglês o pessoal chama de fact e Fact-checking. certo. E como é que a gente poderia construir um argumento final para dar uma solução para combater esse tipo de fake news? Porque, por exemplo, a gente pode fazer isso com o Facebook, né? Porque o Facebook é uma instituição, tem CNPJ, tudo mais e tal. Mas aquela velha corrente de WhatsApp, né? Como é que a gente combate esse tipo de fake news? Que essa, para mim, é a pior que tem. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre fake news, você falar de Instagram, você falar de Facebook, tudo mais, você tem como correr atrás de alguém para culpabilizar civilmente, tudo mais e tal. Mas a corrente do WhatsApp, ela surge praticamente de criação espontânea. Quando você vê, chega lá a mensagem. Eu me lembro de uma vez que eu recebi um que era sobre o Bolsa Presidiário, que era o quê? Que era um pessoal que estava em regime fechado, né? E que poderia receber um dinheiro por conta disso. Só que aí começou já aquele, não, porque você vai dar dinheiro para esses presidiários e tudo mais e tal. E aí você não tem, por exemplo, não vem com essa notícia a lei que tornou isso possível e que diz o seguinte: olha, só quem pode receber esse auxílio é quem contribuiu para a Previdência. Esse tipo de informação não vem, porque, logicamente, ela é voltada para desinformação. Eu queria saber, desculpa aí trazer muita coisa de uma vez só, Não, tá ótimo. poder ver como é que a gente pode construir uma redação para propor uma solução para o problema que a gente está colocando. E também aqui, Jamba, aproveitando, tem algumas pessoas no chat, certo? O outro negro maravilhoso aqui, que é o professor Fred, certo? Dizendo aqui, boa noite. É um prazer, uma live de qualidade nessa sexta-feira em Recife aí. Jambo trazendo qualidade para a nossa live. Metade saber... minha, metade sua, hein? Hã? Metade do prestígio meu, metade seu. Não, eu sou muito gentil, sou muito gentil. E aí ele faz algumas perguntas aqui, tantas pessoas também fazem. Aí a gente queria ter essa, entre aspas, enxugada, para ele poder também prestigiar o pessoal que está sacando a gente aqui, entendeu? Porque você trouxe muita, como é que o pessoal falava antes, você aumentou eita, rapaz, agora esqueci o nome o cara do... Enfim, deixa pra lá. Daqui a pouco eu me lembro, daqui a pouco eu falo. Mas como é que a gente pode ver isso? Percebi que era elogio, já agradeço. Não, era com certeza. Eu não sei, um nego maravilhoso como você só merece elogios. Agora fica ruim porque a câmera fica aqui e a tela fica embaixo. Aí às vezes fica olhando pra tu, tentando falar com a tela e fica essa confusão, mas tá rolando. Pelo menos se tá rolando. Mas aí, Jambo, tendo sido mais direto, pra gente poder não perder muito tempo. Como é que a gente pode combater fake news via essas agências de informação, as fact-checking, e como é que a gente pode também colocar esse termo que você trouxe para a gente, a desintermediação? Como é que a gente pode tentar misturar tudo para poder fazer uma boa proposta de resposta para fake news? Então, vou falar agora de redação, porque você perguntou como é que alguém pode... Veja, eu, fosse hoje uma redação do Enem, um tema como esse, fake news, eu primeiro tem que ter uma tese, certo?
Qual seria minha tese escolhida? É possível manipular a vontade popular. Dá até tese de doutorado isso, viu? É possível manipular, e parte de hipótese, não faço a pergunta. É possível manipular a vontade popular? É uma boa pergunta, né, Saulo? E aí o seguinte, para provar que não, é mais fácil. Porque cada um pensa de um jeito, tal e tal. Para provar que sim é mais difícil, mas é um caminho bacana, de repente, que interessa na redação. E eu poderia utilizar fake news como uma ferramenta para esse domínio, para essa manipulação da vontade popular. E seria fácil defender isso agora, eu chamo de fácil, porque eu tenho uma história recente do Brasil. Mas eu posso usar a história recente do Reino Unido, a história recente dos Estados Unidos. Se a minha hipótese na redação é possível manipular a vontade popular a partir de dois instrumentos, as fake news e a desintermediação. Já tem a redação feita, cara. Por quê? As fake news já falamos sobre. Mas as fake news, elas não agem sozinhas. Eu escuto muito debate de pessoas muito inteligentes, mas que se aprofundaram não tanto no fake news e dizem assim, a seguinte frase: o cara ganhou a eleição por causa da fake news. Não foi. Eu escuto isso direto. Já você sabe o que? Fake news. Ah, já. Bolsonaro ganhou a eleição por causa da fake news. Não foi? Foi ou não foi? Aí, se o contexto for de mesa de bar, aí eu digo, velho, foi. Por que foi? Porque eu tô aqui pra me divertir, tá ligado, bicho? Pô, foi, velho. E aí, parou. Mas se o contexto é uma sala de aula, ou uma live como essa, de alto nível, com você, meu amigo, aí eu disse que não. Fake news não definiu eleição nenhuma. O que definiu foi a estrutura por trás da fake news. E aí entra a desintermediação. Porque sempre existiu fake news. Vou dar um exemplo. Na eleição de 2014, já tinha o WhatsApp, não tinha? Eu recebi, no dia da eleição, uma fake news sobre a morte de Alberto Seffi. Lembra disso? Foi no dia da eleição, que a turma de Aécio, o doleiro, que foi a turma de Aécio Neves, que jogou, eu recebi, e num grupo que eu tenho de amigos lá do Instituto Federal, e foi a maior polêmica, gente, não dá para votar na esquerda. Acabaram de matar o doleiro, porque o doleiro ia entregar tudo. Professor, eu me lembro que nessa época o pessoal tentou associar Dilma a ele por causa do sobrenome, né? Como? Porque os sobrenomes de Dilma e o dele são... foi! Né? Sim. E aí o pessoal associou assim, direto, assim, pesadamente. Eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, vamos ver qual é o nome, como é que se escreve. Perfeito. Sobre... Você deu outro caso aí, já deu uma outra fake news. No mesmo e aí caso. ficou pesando nisso, eu fiquei assim, mas enfim, vamos lá. Desculpa aí interromper. Então, e por que a Aécio Neves não ganhou a eleição? Já era uma fake news e pesada. Sabe por quê? Porque a estrutura era outra. O WhatsApp não era como foi em 2018. A desintermediação, ela vem se tornando forte 2016 para cá. E o que é a bendita desintermediação? É um termo da comunicação, mas também da área de contabilidade, de comércio, tá? A galera de comércio também usa esse termo, mas com outro aspecto. Na comunicação, a desintermediação nada mais é que tirar o poder dos intermediários entre o povo e a informação. Quem é que está entre o povo e a comunicação? A mídia de massa. E quem é a mídia de massa? Rede Globo, a revista Veja, os grandes veículos de imprensa, certo? Folha de São Paulo. O que aconteceu? A desintermediação trouxe uma noção democrática, meu Deus, estou usando essa palavra mesmo, que é o seguinte: vamos tirar o poder do intermediário. Entre o fato e você, não precisa de intermediário.
Você não precisa da Globo. Sabe quem vai falar com você? O político diretamente fala com você. A informação fala diretamente com você. E aí ganhou poder quem? As redes, os grupos de WhatsApp e outras mídias massas. Inclusive, passou a ser dominante a ideia de que se saiu na Globo, não presta. Eu digo fato, mas veja, aconteceu isso. Sai onde? Na Globo. Não presta. Aí, quando não sai, e as fake news não saem em nenhuma grande mídia, né? Então, se eu tenho fato para dizer, não, morreu fulaninho, a esquerda que matou, olha só. Aí as pessoas, quem disse isso? Sai na imprensa grande? Não. Peraí. Isso a Globo não mostra. Até a própria expressão, isso a Globo não mostra, é um exemplo maior que se tem de desintermediação. E aí é o perigo da desintermediação. A desintermediação é o inferno. Por que é o inferno? Porque é o seguinte, eu não acredito na grande mídia, aí vou acreditar em quem? Eu vou acreditar na minha tia do WhatsApp. Vou acreditar no meu vizinho, no meu pastor, no meu padre. Eu vou acreditar em qualquer pessoa que não é jornalista. Mas não saiu na imprensa. Então, isso a Globo não mostra. Sabe o que a Globo não mostra? Ou a SBT não mostra? Ou que a outra imprensa grande não mostra? A Record a gente pensa 2 vezes antes de falar isso. Sabe por que a Globo não mostra? Ou a grande imprensa não mostra. Número 1, Saulo. Não mostra porque está apurando ainda. E é preciso apurar. Um jornalismo sério, ele apura antes de publicar. Senão vira o caso da escola base. Né? Então, a Globo não mostra, a imprensa não mostra, porque ou está apurando, ou é porque não é verdade, Saulo. Então, a desintermediação, ela faz um efeito muito danoso. Eu não preciso mais da grande mídia, não preciso mais dos profissionais de imprensa, porque o que vale é o que o Bolsonaro diz. Sai em algum lugar que a cloroquina cura? Não, cientificamente não, não há estudo para. Mas há um artigo. Há um artigo científico, sim, que já foi descredibilizado pela revista. Aí você pega esse link dessa notícia que deu crédito à cura do Covid pela cloroquina e joga só essa parte. Você vai ver a televisão e a televisão diz, opa, não é comprovado cientificamente. Mas o presidente diz que teve Covid e se curou com cloroquina, aí você acredita, porque você recebeu um WhatsApp, um vídeo dele dizendo. Então, a desintermediação, ela possibilita que a fake news ela ganhe força. Então, a desintermediação, ela faz com que notícias, inclusive algumas verdadeiras também, Saulo, verdadeiras, elas cheguem diretamente ao usuário. Que a gente está vivendo uma época que está aprendendo a lidar com esse excesso de informação. Então, a manipulação da vontade popular, ela se dá pela fake news e se dá pela desintermediação. A fake news sozinha não faz ninguém ganhar a eleição. Tanto é que a gente falou aqui sobre 2014. E nem a desintermediação sozinha faz ninguém ganhar a eleição. É o conjunto das duas. A fake news e a estrutura por trás dela. E aqui a hipótese, e só faltou falar de como combater a fake news, que aí as fact-checkings, ou melhor falar em português, a agência de checagem, né? Ajudam a... Porque é o seguinte, isso pode... Anota aí, fera. Pronto, falando agora para fera. Anota aí. É o seguinte, qualquer fake news, ou a maioria das fake news, se desfaz com um clique a mais. Ou se quiser utilizar a linguagem chique, acho que escreva aí. A maioria das fake news, a maioria se desfaz com um hiperlink. O que é um hiperlink? Você clicar aqui, você vai ver e vai ver que é mentira. Se um grande veículo não publicou, eu já desconfio. Você entendeu? Eu já desconfio. Então a fake news se desfaz com um hiperlink. Respondi assim, já dá para ir para a galera do chat. Na verdade, tem algumas aqui ainda. Eu vou falar aqui com a produção. A produção, a gente pode... eu vou colocar mais uma, e aí a produção diz se eu posso continuar ou não. Que, na verdade, é meio que para sintetizar, para a gente poder ir para as perguntas. Vê só, em tempo de pandemia, né, que a gente está vivendo aí, está bem complicado, como você sugere assimilar os saberes
nesse mundo de fake news e desintermediação? Com a resposta que você deu, ou você acha que tem que ter alguma coisa a mais? E também, se tiver para passar ao pessoal, alguns temas, ou melhor, alguns textos que falem sobre isso, né, para a galera poder se inteirar um pouquinho mais, certo? Mas essa segunda pergunta a gente pode deixar para depois. Eu queria só falar mais a questão da pandemia, porque durante a pandemia você vai ter muita informação que, na maioria das vezes, ela distorcida sobre o próprio tema pandemia, como você falou aí, né? Que, alguns dizem que com a vacina cura usando a cloroquina, e outros dizem que não. A gente vai no hiperlink, naquele clique a mais para poder achar o tema. Ou você sugere mais alguma coisa? Se você sugere que se invista mais nos fact-checking, seja eles da internet ou alguma coisa desse tipo, algum livro, algum texto, alguma coisa, você tenta meio que abrangir mais, ou só os fact-checking? Essa pergunta, Paulo, é muito boa. Mas é o seguinte, a resposta para ela, eu tenho dois caminhos. Eu posso, eu vou responder aqui para ser didático. Aí eu vou te responder desinformação. Vou até fazer um carão. Posso fazer um carão? Tirar o chapéu aqui. Fazer um carão. Agora o negócio ficou sério. Desinformação se combate com informação. Pronto. Mas é o seguinte, cara. Não é. Não rola. Fake news é muito pesado. Primeiro que essa frase, ela é fácil de ser derrubada. Desinformação se combate com informação. Não. Para quem chegou agora, eu falei no começo foi a primeira pergunta sua, como eu me interessei pelo tema. Eu falei me interessei pelo tema no dia do assassinato da vereadora Marielle, né? Um monte de amigo meu compartilhando mentiras, e eu, caramba, que é isso? E o que é que falei no final? Ainda hoje, tem muita gente que acredita que Marielle era traficante, era casada com o PP, enfim. O que é que falta para isso? Para essa pessoa saber que aquilo é mentira, que aquilo é fake news? Falta informação? Não. Não falta informação. A verdade, ela é muito fraca. E aí é o seguinte, a gente tem que ter uma discussão sobre o que é a verdade. Porque eu vou entrar agora em um termo que, academicamente, é um termo complexo, que é o termo da pós-verdade. E por quê? Porque, para quem é da área de humanas, é massa, fala da pós-verdade. Quem é de história, quem é de literatura. Mas a pós-verdade, ela ainda é um termo em construção. Por que em construção? Porque não seria a própria concepção do que é aquilo que é depois da verdade, né? Mas o fato que o termo pós-verdade virou palavra do ano por aquele dicionário importantíssimo, adoro falar esse nome, dicionário de Oxford. Mas o que é a pós-verdade, para quem nunca ouviu esse termo, tá? A pós-verdade que se discute quando se fala de fake news, tanto é, Saulo, que muitos livros têm o seguinte título: Pós-verdade e fake news. Como, por exemplo, esse livro aqui que eu adoro, da Mariana Barbosa. Vou parar aqui. Opa, mais para cá. Aê! Pronto. Pós-verdade e fake news. Há vários livros com esse termo, pós-verdade. Esse outro livro aqui, bacaninha também. Aqui. A Era da Pós-Verdade. Esse outro aqui. Mas esse eu não gosto. Esse eu comprei, mas eu não gosto. Não, então não vou mostrar, não. Eu não gosto, não vou mostrar. Não vou mostrar. Eu não gosto. Não, porque eu não gosto. Tá, isso aqui, ó. Pronto. Eu pensei que era um livro que iria aprofundar a noção de verdade, mas que é de Hector MacDonald, Verdade. Né? Um argumento a favor da verdade em tempos de pós-verdade. Não curti o livro. Os outros são maravilhosos. Mas vou mostrar aqui, pronto. Porque é o seguinte, para quem não sabe, o pessoal ter acesso, né? Perdão, até a pessoa ter acesso ao que é que pode ler, não pode ler. Se quiser ler, leia, né? Informação está aí. Isso, claro. Agora, só aproveitando, Jambo, história, a gente tem um termo, uma frase que diz o seguinte,
que o passado a gente faz hoje. Por quê? Porque muitas vezes algumas verdades, entre aspas, assim, né? Porque a gente é de humanas, verdade completa não é uma coisa que a gente defenda. Muita coisa do passado, a gente hoje, com estudos e mais estudos, começa a rever, né? E começa a construir um novo passado. Mas, assim, isso é uma coisa de história, não tem nada a ver com a questão diretamente Não, com a pós-verdade, tem né? tudo a ver. Tem tudo a ver. A questão é essa. A questão é a seguinte, é que a noção de pós-verdade, Saulo, ela se resume, não é que se resume, ela é dita em várias aulas e como se realmente fosse já fincada. Ah, mas o Zygmunt Bauman falou de pós-verdade. Mas calma, é um conceito que demora muito ainda para ser fincado. Mas eu respeito todo mundo que traz a pós-verdade como um conceito fincado. Vamos nele. Estou nessa onda. A pós-verdade é aquele cenário criado a partir de uma irrealidade. Por exemplo, Saulo, se diz que Jambo, sou eu, tem um chapéu, que na live dele aqui no YouTube, esse chapéu de Jambo é um chapéu que, na verdade, é do vizinho dele. Então, o Jambo achou o chapéu na rua, pegou. Aí, vamos lá. Alguém fala isso, joga na internet, não, como é que você vai dar credibilidade a alguém que pegou um chapéu na rua sabendo que tinha dono? E aí criou-se uma narrativa, uma história. Qual é a história? Eu sou Jambo, tenho um chapéu que é do vizinho. Massa. Eu vou a público e mostro a nota fiscal. Meu povo, tá aqui a nota fiscal. O chapéu é meu. Meu povo, comprei no meu cartão de crédito. Tá aqui a data da fatura, a compra. Tem alguma dúvida? Aí, tem alguma dúvida, Saulo? Não, né? Tá aqui tudo. Teoricamente, não. Outra, peguei meu vizinho. Vizinho, vem cá no meu vídeo. O vizinho aparece aqui do meu lado e diz, minha gente, meu chapéu é amarelo, de Jambo é preto. Saulo, tem dúvida de que eu não peguei chapéu de ninguém? Não tem dúvida, né? Mas é o seguinte, lembra do potencial da mentira, do potencial da inverdade? Pronto. Como combater a fake news? Difícil. Porque vem a pós-verdade. O que é a pós-verdade? Depois que rolou no Facebook, você recebeu um vídeo. O grupo da minha escola recebeu um vídeo. Todo mundo que trabalha comigo recebeu um vídeo. Eu sendo acusado de roubar o chapéu do vizinho, acabou, Saulo. Acabou para mim. É muito triste a fake news. Porque não vai ser a informação que vai trair isso. A pós-verdade, sabe o que é pós-verdade? É quando meu colega de trabalho estiver conversando assim, eita, gente, sumiu o celular, quem foi? Eu desconfio de Jambo. Por que de Jambo? Ele já pegou o chapéu aí, né? Aí alguém diz, não, o Jambo não pegou o chapéu, não. Isso foi mentira. Vai, quando o povo fala, ou é ou tá pra ser. Sacou? É muito danosa uma fake news. A fake news, ela estraga a vida profissional de uma pessoa. Existem pessoas como eu, como você, que entendem a complexidade dos fatos. Olha, você foi vítima de uma notícia falsa. E para mim o assunto se encerra aqui. Mas, Saulo, minha sociedade é maléfica, malévola, malina. Ela é muito má. Eu vou ser coroa e vão dizer, não, mas tem uma história de Jambaí do chapéu do vizinho, né? Eu vou ficar coroa e vai ter alguém, não, tem uma história aí do chapéu que Jambo pegou. Isso é pós-verdade. A pós-verdade é o comentário que fica depois da história inventada. Então, como é que se combate isso? E aí, se a gente for complexizar mais um pouquinho, aí pode relacionar com raça, com classe, né, com gênero, a partir de cada pós-verdade que colocar, piora a situação para cada pessoa. Mas, Jambo, se você já terminou, eu queria ir para as perguntas para dar... Pode ser? Pode ser. Minha gente, desculpa aqui, certo? É o seguinte, nosso amigo Fred, professor aqui do Vestibular Cidadão, Fred, ele diz o seguinte, boa noite. Um prazer, uma live dessa qualidade essa sexta-feira em Recife. Nosso amigo Jambo aqui, dando aquele upzinho, né? Que nem o cara lá do camarote, né? Queria saber, e aí a pergunta, Jambo,
Queria saber como vocês percebem a produção de fake news feita pelo Estado e no que acreditar, né? O que é que o Estado produz, né? Eu acho que o Estado produz e como é que dá para acreditar nisso. Abraço aqui para Jambo e para mim, muito obrigado, meu querido. Vocês são demais, o senhor é muito gentil, certo? Albérico Blá, ele fala o seguinte: tendo a fake news como ferramenta de fortalecer o preconceito estrutural, seja qual for ele, como se daria o processo de descentralização da notícia de uma forma que poderíamos descobrir se seria verdadeiro ou não. Se esse seria, eu não entendi muito bem, mas deve ser. Sim, se seria verdadeiro ou não. E Nemésio aqui, né, nosso coordenador do Vestibular Cidadão, ele fala que o tema é importante, e Rafaela Coelho dá aquele ótimo, espero que estejam gostando mesmo da live, certo? Por favor, Jambo, tem como dar nessas duas aí? Vamos lá. Para responder uma pergunta de Fred é uma honra. Eu sou fã de Fred. Acompanhe as lives de Fred também, às segundas-feiras, no Instagram. Fred é maravilhoso. Ele fala, ele da história do Brasil, para quem não sabe, história do Brasil 1, se eu não me engano. Eu me lembro que teve uma vez uma live dele falando sobre a Guerra dos Mascates. E uma coisa que eu queria também comentar, Jambo, rapidinho, só para você poder fechar aí, é que tem uma história mitológica, né, sobre a verdade e a mentira. E que elas são personalizadas por mulheres, né, a verdade, a mentira, e que tem uma história que as duas estavam no poço, entraram no poço, né, e a mentira, ela pegou as roupas da verdade e vestiu, e saiu do poço. E a partir desse momento, todo mundo achava que quando via a mentira, como ela estava trajada de verdade, ela era o quê? A verdade. E a verdade, ela saiu nua. E aí tem aquele termo, né? A verdade nua e crua. E muitas vezes a gente não queria ver. Por quê? Porque a verdade ela é o quê? Nua e crua. E no mito vem falando que como a verdade, a mulher saía nua para a procura da mentira, para pegar suas trajes de volta, ninguém queria olhar para ela. Por quê? Porque ninguém queria ver, de fato, a verdade nua e crua. E é só para dar um pequeno complementozinho assim, sem querer delongar muito, mas aí você vê como isso é atual, né? Porque muitas vezes, como você falou, você mostrou a nota, chamou o vizinho, viu que o chapéu tá na sua posse, não só a sua posse, como sua propriedade, você mostrou ali com o documento, e mesmo assim, a verdade nua e crua, ela não é levada em consideração. Mas a mentira, com trajes de verdade, mas que no fim das contas é uma mentira, ela é muito mais aceita, né, do que a verdade em si. Mas, por favor, Fred, perdão, por favor, João. Rapaz, adorei a história da verdade nua. Mas é isso. E aí entra já entra na resposta da pergunta de Fred. Como acreditar? Primeiro que a pergunta de Fred é absurda. Em que sentido? É absurda porque é a pergunta perfeita. Não deveria ser. Ele está falando de fake news do Estado. O Estado deveria ser o primeiro a combater as fake news. E aí o Fred diz, olha, não é isso que eu estou vendo. Como é que a gente faz? Acredita, não acredita? A gente sabe que a gente tem eu vou falar do Estado, vou me referir agora ao presidente. Né? O Estado somos nós, servidores públicos também. Importante isso. Eu, enquanto servidor público, eu me vejo enquanto Estado também. E assim, o presidente, que é a maior referência, falei no meio da live, ele comete mais de uma mentira por dia, né? Com o microfone na mão, enfim. Como acreditar? Veja, aí entra a necessidade de a gente se ressignificar enquanto usuário de rede social. Porque a solução que eu disse há pouco tempo de que uma fake news, a maioria das fake news se desfaz com o hiperlink, a gente deveria ter isso como prática recorrente. Eu não falei aqui, Saulo, e aproveito para falar, que o combate à fake news ele já acontece de maneira maciça
pelas redes sociais. O Facebook criou uma forma de combater a fake news na plataforma dele. Não foi à toa. Isso foi depois do escândalo dos dados vendidos, né? Por sinal, há um documentário na Netflix muito bom sobre os dados, né, que eram vendidos nos Estados Unidos e que desencadearam a eleição ajudaram na eleição de Donald Trump da Netflix. Mas, depois disso, o Zuckerberg disse, olha, eu tenho que mostrar que eu combato fake news. E hoje, realmente, você coloca uma fake news no Facebook, o Facebook, ele reconhece, né? E ela passa pouco tempo. Oi. Só para o pessoal saber, esse documentário se chama Privacidade Hackeada. Né? Para o pessoal que quiser procurar, tá no Netflix, tá na Netflix. E aproveitando, há um outro filme muito bom, disponível na Netflix, que é novíssimo, que é o Rede de Ódio. Muito bom, Rede de Ódio. Você vai entender uma outra esfera da fake news. Que aí entra no pouco ainda na resposta à pergunta de Fred. Existe uma rede de ódio, Fred, mas existe também um interesse político muito grande por trás de uma mentira que o governo faz. A gente sabe que por trás da história da cloroquina existe um apoio americano, existe muito remédio comprado por fora, só não existe a evidência científica. Aí, o que é que eu aconselho? Aí agora eu vou falar para o cara que está vendo isso aqui, independente de quando ele viu. Ora, você quer saber se o que o governo fala sobre saúde é verdade ou falso? Dá um hiperlink. Onde? Eu vou dar uma dica agora de ciência. Sobre ciência, fera. Tem um cara chamado Hugo Fernandes Bio. Segue esse cara no Instagram, se você tiver Instagram. Se não tiver, de vez em quando acessa. Tem o Atlas Marinho, que é muito bom, mas eu prefiro o Hugo Fernandes Bio. O Hugo Fernandes Bio, ele se preocupa com a comunicação científica decente. Todo boato que surge, o Hugo Fernandes Bio, ele vai atrás de artigos no mundo inteiro e faz um resumo bem didático sobre ciência. É muito bom, gente. Eu vou repetir o nome do cara. O Hugo Fernandes Bio. Segue esse cara. É um garoto gênio, cientista, biólogo, claro, e ele se preocupa muito com a comunicação científica decente. Quando o Bolsonaro fala algo, eu vou lá no Instagram de Hugo e vejo o que é que a ciência está dizendo. Porque, às vezes, a ponte entre universidade e população também não é bacana, né, Saulo? Também não é bacana. Mas a gente tem a vantagem da desintermediação, né? Vantagem mínima. Vai lá no Hugo Fernandes Bio para saber se é verdade ou não. E sobre política, vai na grande mídia. Vai na grande mídia. O que a CNN falou sobre? O que a Globo News falou sobre? O que a Folha de São Paulo falou sobre? É importante recorrer a essa grande mídia. Que é manipuladora também? É. Mas é muito melhor do que a informação oficial. Porque, Fred, aí tem um governo que, e você que me ensinou isso, aí tem um governo que ele não quer saber se a informação é verdadeira ou não. Quer saber se a informação ajuda o governo a ficar de boa com o público dele. Que é um caso inédito na história desse país, né? É um cara que governa nitidamente só para quem votou nele. Ele fala isso o tempo todo, né? Então é importante, é uma pergunta muito boa. E quanto à pergunta de quem? Do Albérico, né? Como se daria o processo de descentralização da notícia? Albérico, eu vou te falar da metáfora da mangueira. E o que é a metáfora da mangueira? Depois que cai o jato, tá? Bem forte de água num lugar, é difícil enxugar, fera. Sempre vai ficar molhado em alguma parte. A notícia falsa, ela é muito empoderada. Desculpa usar esse termo, que é tão bacana para algo tão ruim.
Mas não dá. A pós-verdade é um instrumento que chancela aquela mentira. Depois que eu crio, Alberto, uma notícia falsa sobre você, com as redes sociais, elas têm esse papel dessa mangueira, sabe como é que é? É muito forte. Todo mundo vai ter acesso a esse vídeo mentiroso sobre você, Alberto. E depois que você gravar o vídeo dizendo que era mentira sobre você, aí o acesso vai ser bem pequenininho. Porque a notícia falsa a gente compartilha. A verdadeira, a gente, será que é verdade mesmo? Então, essa descentralização, ela é impossível hoje. Quando é, Saulo, que a gente pode dizer que vai ter o fim das fake news? Quando a gente se ressignificar enquanto humano. Isso vai demorar um pouco. Aí eu dou como sugestão, que quem está acompanhando uma live dessa é alguém que adora se informar. Há um livro de 2018, que é esse aqui, chamado 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari. E o Harari, ele começa o livro, a primeira frase do livro dele é a de que mais gosto do livro inteiro. Os humanos pensam em formas de narrativas e não de fatos, números ou equações. Quanto mais simples a narrativa, melhor. Esse gênio aqui, o Yuval Noah Harari, ele começa o clássico dele com uma verdade que a gente tem que entender. A gente prefere narrativa e não fato. Sabe aquele filme do garoto que fica com um tigre no barco? Eu acho que é As Aventuras de Pi. É de Pi, exatamente. As Aventuras de Pi. Eu vou dar o spoiler, porque o filme é de 2005, 2006, né? O filme já é antigo. Quem não viu, pelo amor de Deus. Vai ver. Eu não vi, não. Eu não vi. Não viu, não? Eu vou dar só um spoiler pequenininho. É bom que você já vem direcionado. Ó, o cara passa o filme inteiro lutando para não ser morto por um tigre. Isso em alto mar. E ele fica velho, coroa, e depois alguém vai lá fazer uma matéria sobre essa história dele. E aí o seguinte, o jornalista, né, percebe que aquela história dele pode não ser verdade. Ele diz, olha, qual é a verdade? É que rolou um naufrágio, que rolou morte, tu morreu tua mãe, foi um negócio bem traumático para tu. Tua mãe, se morrer, matou o cozinheiro, enfim. E tu prefere se esconder disso e contar essa história de que ficasse num barco com um tigre, aí eles, olha, você que escolhe a verdade. E é isso. É uma guerra de narrativas hoje menos fofa que a do filme. Então, as fake news, elas se apropriam desse momento em que a gente vive, que eu prefiro uma narrativa. É o que o Harari diz. A gente prefere forma de narrativa e não de fatos. Está aqui o fato. Não sei se eu quero esse fato. Então, a resposta que eu tenho para a pergunta do Alberto é uma resposta muito pessimista. Não se descentraliza, não. A desintermediação, Alberto, já é uma tentativa de descentralizar a informação que vinha da grande mídia. E foi um grande erro esse. Mas a grande mídia falhou muito com a gente. A gente tirou o poder da grande mídia, tirou o poder do A Globo Tem Razão, do A Folha, saiu na Globo, saiu antes, Saulo. Sair no jornal era... Tá vendo aquele fulaninho? Ele saiu na Globo, ele saiu no jornal. A gente, hoje, sair na Globo, sai na Globo por quê, hein? Esse comunista safado. Enfim, a gente tirou essa credibilidade, já descentralizou a notícia da grande mídia e jogou na mão da gente. Só que da gente, eu sou professor, eu me preocupo com a comunicação decente. Mas eu tenho um tio, eu tenho uma tia que se preocupa, sabe com o quê? Com a bolha social. E qual é a bolha social dele? É que o meu presidente, por exemplo, combate a corrupção. Por quê? Porque ele disse isso. E tudo que ele fala é verdade. Então, basta seguir um grupo de Facebook ou um grupo do WhatsApp de pessoas que pensam isso e eu vou ter uma narrativa, uma série de narrativas que vão de encontro aos fatos. Que quem mostra hoje os fatos? A escola, a grande mídia. Mas
infelizmente, a gente não tem solução. Só quando a gente se ressignificar enquanto humano. Eu torço muito para que isso aconteça, mas tá longe, viu, filho? É bronca, companheiro, é bronca. Passando aqui nos comentários, certo? Manuela Andrade e a nossa amiga Adila Hermínio e o nosso amigo professor Rogério Fernandes, eles estão aqui dando aqui parabéns pela live, certo? Que massa, tô feliz. E, enfim, a gente já está já com 1h20. Se por acaso alguém tiver uma dúvida, pois infelizmente, né? Já está bem adiantado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, mande. Se o pessoal estiver já satisfeito com as explanações de Jambo, eu queria só fazer 2 pequenininhas, certo? Para a gente poder liberar Jambo para aproveitar aqui essa sexta-feira maravilhosa, que é a seguinte, Jambo. Uma que eu já tinha feito, né? Para esse tema, quais são os textos na internet, por exemplo, que fica mais fácil para o pessoal procurar e tal? Quais são os textos que você indicaria pelo tema? Eu estava procurando aqui sobre a questão das fact-checkings, e aí a gente tem a agência Lupa, que é a maior de todas, né? Tem Aos Fatos, tem o Comprova, tem o Farsas, tem várias agências que se preocupam com isso, né? Não só aqui no Brasil, como também fora daqui. Mas, fora elas, que a gente já falou sobre isso, quais são os textos que você sugere para o pessoal que está mais assim, mais interessado em saber um pouquinho mais sobre o tema, que gostou, que vai ver essa live de novo para pegar alguma coisa que passou assim, o que é que você sugere de material e, certo, partir para as considerações finais, já que a gente não tem mais nenhuma dúvida do pessoal, aparentemente. Cara, começa dizendo o seguinte, tá? Eu tenho um Instagram, que é esse meu nome, Cleidson Jambo, tá? E lá nesse Instagram, de vez em quando eu faço umas lives também, e de vez em quando a gente fala sobre fake news, tá? Então, quem quiser seguir, será bem-vindo. Vale a pena. Por favor, né, minha Tem gente? até um modo. Outra coisa, tem o chamado Conversa de Pé de Jambo, né? Que é uma conversa que Jambo faz com o pessoal. O quê? Uma vez por semana, Jambo? Toda terça-feira, às 21 horas. No mês de Pronto. agosto, eu dei férias por causa do doutorado que apertou. Eu disse, não, vou dar uma pausa. Porque afinal cobra, né? Mas Certo. acabou o mês de agosto, graças a Deus. Por sinal, amanhã é meu aniversário. Estou super feliz porque o dia vai acabar. Poxa, eu fico. Então eu e Michael Jackson. A gente vai ficar aqui até meia-noite. 29 de agosto. Jambo e Michael Jackson fazem aniversário. Eu acho isso muito importante. Duas estrelas. Duas estrelas. Uma mundial, né? E a outra não tão conhecida, que é Michael Jackson. Cara, tava tão massa esse papo agora, engraçado. Mas aí eu fico pensando assim. Me diz uma coisa. As fake news sobre Michael Jackson, cara. Veja, ele foi acusado de pedofilia a vida inteira. Cara, ele foi julgado, né, culpado, né, pela sociedade, sem rolar prova, né? E um dos caras, o principal garoto que o acusou, depois foi dizer que não foi bem assim, né? Então, olha como destrói uma vida, né, velho? Uma fake news. Entendeu, bicho? Pois é. É complicado. Mas olha, Jambo, ninguém tem prova. Beleza, eu só quero trazer a reflexão de como a fake news destrói uma história, né? É muito difícil combater fake news. O que mais me chateia, o que mais me incomoda, Saulo, sobre esse tema fake news, é justamente essa falta de solução, tá? Porque a fact-checking, ela é uma solução, mas é uma solução para dizer que a fake news é fake news. Mas existe uma outra etapa, que é a etapa de chegar a todo mundo que teve acesso e não chega. Eu vou dar um exemplo simples de combater fake news. Eu recebo muito no meu zap fotos de estupradores. Esse Uber estuprou uma mulher não sei onde. Compartilhem. Eu não vou compartilhar.
Mas, Jean, você tá velho. Eu não sou a polícia para ir atrás, nem sou a justiça. Depois que ele for julgado, condenado, aí não vai ser nem preciso que eu compartilhe, né? Importante dizer isso. Então, velho, eu vou estragar a vida de uma pessoa porque eu sei que pode ser uma pessoa que não gosta desse cara, pega a foto dele, jogue. Acabou E virando mais, de Uber. e mais assim, cria-se aquela cultura do medo, né? Que vai achar que todo do Uber é um estuprador, tudo mais e tal. Eu não estou querendo dizer aqui, por favor, para deixar E bem. deve existir alguns safados Não, mesmo, com certeza, estou que dizendo que sejam presos e, enfim, exatamente, que as mulheres julgados, que sofrem condenados. qualquer tipo de assédio, se isso é conversa delas, não, estou dizendo isso não. Mas, como você falou, a gente tem que apurar bem, porque são vidas que estão ali. E se por acaso ele cometeu, mesmo que seja só um assédio de dizer uma frase que foi muito insinuosa, alguma coisa desse tipo, tem que haver sim algum tipo de punição para que não haja o que não acontece novamente, né? Mas assim, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade em relação a isso, porque a gente sabe, em direito tem uma coisa chamada criminologia crítica, e a gente também trabalha com o que a gente chama de o mito do estuprador negro, porque o estuprador é uma pessoa negra que está andando na rua e que aborda uma mulher e quando a gente sabe, tem pesquisa sobre isso, que a maioria dos casos acontece dentro da própria família, entendeu? É um tio, é um amigo próximo, é um primo, alguma coisa desse tipo, não é uma pessoa a esma na rua. Então, esses combates, eu acho que meio que, acho que é quase como uma obrigação, né, para quem tem responsabilidade social. Mas, enfim, por favor. Não é isso. Então, eu quero agradecer, Saulo, o Não, por momento que eu... favor. Se você tiver algum Ah, material, certo. né, que você viu e Vamos lá. tal. Veja, nesse livro de Yuval Harari, tem um capítulo chamado Fake News. O capítulo desse livro, chamado Fake News, é um capítulo maravilhoso. Muito bom, tá? Yuval Harari. Este livro aqui, de Mariana Barbosa, chamado Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas, é o melhor que há nas livrarias. Por que é o melhor? Porque ele traz... É o mais barato, viu, gente? Livro sobre fake news é muito caro. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, chamado Fake News e Regulação, é da área de direito, da sua área, viu, Saulo? R$ 150, que é isso, cara. Há um outro também nessa área. Não, esse foi 120, 150 é o outro livro dessa área aqui. É muito bom. É muito bom. Também. É a fake news a partir da ótica do direito. Mas esse aqui, que foi R$ 27, Livraria Cultura do Shopping Rio Mar. Só tem lá agora Cultura, né? Pronto. Muito bom. Porque esse que traz artigos de doutores da USP, da UFSCar, traz artigos de professor da área de comunicação, da área de letras. É muito bom mesmo isso aqui, tá? Há um livro bacana, O Guia contra Mentiras, também. Uma delícia. Não, esse também não. Tá, mas a Guerra na Era da Informação. Eu não chamo ela de informação, eu chamo de infodemia. Eu falei, pode usar na redação. Infodemia ou infotoxicação, tá? São livros bacanas. Agora, quem não quer buscar esses livros, tá? Na internet, você pode buscar os textos publicados pelas fact-checks. Aí eu gosto muito do Aos Fatos. Eu sou muito fã do Aos Fatos, porque o Aos Fatos, ele faz uma análise detalhada. A agência Lupa também faz. Mas se você quer entender sobre fake news, eu te aconselho a ver também TEDs. A gente chama de TED, aquele evento, né? Bacana, uma pessoa no escuro falando, né? Por 15 minutos. Existe muita TED sobre fake news, bem esclarecedora. E tem uma TED da Cristina, que é a criadora da Lupa,
que é a primeira agência de fact-check no Brasil. E filme Rede de Ódio tá no Netflix. Vai lá no Netflix, tá lá agora. Rede de Ódio, maravilha. E Rede de Ódio, viu, Saulo? Vai falar de uma coisa que eu não deu tempo de falar aqui em 1h30. É muita coisa para falar, Saulo. Muita coisa para falar. Que é o seguinte, que é o preço de uma fake news. Por exemplo, eu não falei aqui da Joyce Hasselman, a deputada bolsonarista, o ex-bolsonarista, que na CPMI das fake news, ela denuncia os valores pagos por algumas fake news. A fake news de R$10.000, a fake news de R$20.000. Mas como? Gente, aí isso casa com o filme Rede de Ódio. Porque é o seguinte, veja só, Saulo, se eu sou um preparador físico, beleza? Eu sou um preparador físico. Eu tenho uma academia e eu tenho um vizinho que também é preparador físico e ele tem mais alunos que eu. O que é que eu posso fazer para ganhar os alunos dele? Na minha concepção humana é trabalhar. Ter mais ou menos alunos é consequência de trabalho. E talvez eu nunca tenha tantos alunos quanto ele. Não é o pensamento correto? Humano, né, Saulo? Mas aí, Saulo, tem muita gente ruim, maligna mesmo, que paga para, olha, eu quero acabar com a vida dessa pessoa. E cria uma notícia falsa. E aquela pessoa que tem 20 mil seguidores, de repente, 100 mil seguidores numa rede social, por causa do boato, ela pode cair para nada. Ela pode ser, sabe o quê? A palavra do momento, ela pode ser cancelada. Cancelada. O que é cancelada? Ela foi jogada no lixo porque a opinião pública julgou e condenou. O tribunal do Facebook ou o tribunal do Instagram já condenou aquela pessoa. Então, o filme Rede de Ódio, ele trata de outros temas. Fala de algoritmo, que eu não falei aqui, porque é o seguinte, tá? A fake news tem a dimensão jornalística, tem a dimensão jurídica, tem a dimensão psicológica, tem a dimensão linguística, que aqui eu abordo na minha tese da linguagem, né? E tem a dimensão também tecnológica. Aí eu tenho os bots, que são os robôs, e eu tenho os algoritmos. O que são os bots, os robozinhos? Os robôs, aí alguns falam, mas tem robô do bem. Tem robô do bem. O que é um robô do bem? É aquele que liga para mim de São Paulo o dia todinho. Durante a live, eu fiquei mexendo aqui, eram ligações de São Paulo. Umas 38 durante essa live aqui. Aí isso é um robô do bem. Isso é um robô do bem. Ele é do bem e faz isso, imagina do mal. E o robô do mal é o robô tipo da Carla Zambelli, que semana passada disse que estava doente e ela mesma disse, melhoras, Carla Zambelli. Vocês viram isso? Não viram isso? Que é isso? Uma deputada, o braço direito de Bolsonaro, né? Um exemplo clássico de robô. Então, outra dica, existe no YouTube a Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, fez um evento muito bom sobre fake news. E na primeira palestra, no primeiro dia da Abralim, o professor Marcelo Bussato fala sobre as fake news criadas pelo grupo bolsonarista para enganar o grupo da esquerda. Gente, é muito inteligente isso. Muito inteligente. Cria mentira para dizer, olha, como eles produzem fake news. Então, as redes sociais têm debates muito bons. E, por fim, eu indico também a debate sobre fake news e Diálogo Brasil. Porque também são formas rápidas de você ter acesso a um debate bacana. E também indica essa própria live, você assistindo do começo, com mais calma, para anotar alguns termos que nós falamos aqui. Pois é. Então, a gente já está com o tempo já. Também queria largar você, né? Porque, afinal de contas, tem que aproveitar aí as broncas de ser pai, marido, professor, um negro maravilhoso, tudo isso pesa. Queria agradecer, né? Mas primeiramente, antes de encerrar, as considerações finais. Certo. Olha, para quem chegou agora, eu parto de uma tese, não a tese da minha tese de doutorado, né? A tese dessa conversa aqui, e que é possível manipular a vontade popular.
E isso é muito importante, porque às vezes o meu tio, o meu primo, o meu vizinho, não é um filho da mãe, né, que acredita em qualquer coisa. Não é o desinformado, é alguém manipulado também. Não, é importante, e não estou aqui passando pano para a galera, tá, Saulo? Mas é só para dizer que a gente foi manipulado por muito tempo pela grande mídia. E aí a gente tentou descentralizar. E foi um grande erro nosso, porque não foi a gente que tentou descentralizar, foi a extrema-direita. Fez isso lá fora, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em vários países do mundo. Daí o filme, o documentário Privacidade Hackeada. Outra dica, né? Privacidade Hackeada, tem Netflix, mostra isso. Em vários países do mundo, atuando com fake news para eleger quem a direita quer eleger, o que a extrema-direita quer eleger. Então, a gente foi manipulado por essa galera poderosa que utilizou Bolsonaro, porque Bolsonaro não tem inteligência suficiente para isso. Tá? Importante dizer isso. Ele é parte de uma manipulação maior que ele. Né? Ele faz parte da engenharia, mas ele não é um engenheiro-chefe. Tá? A igreja evangélica, que é eleitora assumida de Bolsonaro, não é uma igreja filha da P. É uma galera que realmente dissemina fake news e é dos grupos religiosos que mais comprovadamente disseminam fake news, mas não porque são ruins, pessoas ruins, mas também porque são pessoas que não querem aceitar a criticidade necessária que tem de ter antes de compartilhar ou acreditar uma notícia. Uma notícia que é absurda, como uma madeira de piroca, que tem a ver, Saulo, com outros mitos contra a esquerda. A de que comunista come criancinha, a de que todo mundo é gay. Porque a palavra gay, ela choca muito o mundo religioso, né? Choca muito. Então, quando você fala da madeira de piroca, a madeira de piroca foi uma grande jogada. Saulo, sabe quantos compartilhamentos houve? Sabe, a madeira de piroca, em poucos dias, 5.000 compartilhamentos, parece que em um dia. Mas é bom lembrar que a Justiça Eleitoral conseguiu tirar da internet o vídeo sobre a madeira de piroca. A gente não lembra disso, né? A gente não lembra do combate à fake news. A madeira de piroca não durou muito. E uma coisa interessante que, assim, foi para a Prefeitura de São Paulo, né? Ela tinha sido criada pela rede pública de São Paulo. E aí a gente só meio que assim, parar para analisar, mas rapaz, isso aí vai ter que passar por uma lei tem que aprovar, tudo mais e tal, e ninguém vai aprovar uma lei dessa. Por quê? Porque ela fere um pouquinho a questão, não é só o direito que rege a sociedade, também tem a moral e os costumes, né? Isso também rege a sociedade. Talvez não na mesma proporção, e aí é uma outra discussão, mas rege também, isso aí ia ferir muita gente, isso não teria como ser aprovado. Mas, enfim, desculpa aí, tá? Mas é isso, quero dizer que e por trás dessa manipulação está a desintermediação, que é jogar para a gente essa capacidade de dizer, mas isso a Globo não mostra. Ou não mostra, filho, porque está apurando ainda, ou não mostra porque não é verdade. A gente precisa voltar a dar credibilidade à grande mídia, que é muito sacana, mas é melhor do que o meu tio do Zap, do que meu vizinho do Zap. Importante isso. E dar margem para fact-checks também. Mas a grande mídia, ela precisa voltar a ser o que era antes. Mas também se reinventando e evitando cair naquele monopólio. Por exemplo, a Rede Record é a grande disseminadora do pensamento ideológico do presidente Bolsonaro, inclusive com as cloroquinas da vida. Então, a grande mídia não seguir o exemplo da Record e só divulgar aquilo que de fato for verdade. É um compromisso com a verdade. E esse compromisso com a verdade tem de vir da grande mídia e tem de vir de mim, que sou usuário, de você e de todo mundo que quer uma sociedade melhor. É isso, meu amigo Saulo. E foi um prazer demais. Foi um prazer enorme dividir esse momento com você, velho. Eu só tenho a agradecer esse negro maravilhoso aí. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar mais sobre isso, falar de coisas que a gente não falou, por exemplo, da mídia independente, né? Que também é importante para a gente discutir o papel da mídia independente, porque a gente sabe que tem também todo o viés ideológico nas grandes corporações, e às vezes a mídia independente, às vezes não, muitas vezes ela é importante para a gente poder
ter acesso também à informação. Mas, infelizmente, Jambo, já estamos com 1h40, a gente vai ter que encerrar por hoje, certo? Queria agradecer novamente, em nome do Vestibular Cidadão, certo? E aí, minha gente, depois de você der um feedback, eu coloquei aqui nos comentários o site do Aos Fatos, da Lupa, né? Também de Jambo, para você seguir ele lá no Instagram, que ele tem várias lives, vários material também muito legal, certo? E aí, Jambo, tem muita gente aqui dando parabéns, principalmente você está fazendo aniversário amanhã. O Adila, desculpe, para não ser correto. Nossa amiga Mel Queiroz chegou depois também, gostou da live. Maravilhosa, Mel. Ela vai ficar salva. Nosso amigo Lucas, professor Lucas, ele fez parte aqui do suporte. Agradecer também a Bia aqui antes, para saber se estava tudo ok, para rodar, tudo mais, certo? E aí a gente espera todo mundo na próxima live que a gente vai avisar, certo? E também fiquem de olho no que Jambo posta lá no Conversa ao Pé de Jambo. Conversa de Pé de Jambo. Conversa de Pé de Jambo. Conversa de Pé de Jambo, que também tem muita coisa lá interessante, beleza? Jambo, meu irmão, um abraço, viu, meu velho? E até a próxima. Até a próxima, Saulo. Valeu.